Eu vou falar um pouquinho de mentoria e a Gabi vai falar um pouquinho sobre a nova lei de licitação, ou seja, ela vai comparar a 8666 com a nova lei de licitação, certo? A nossa apresentação aqui, nós falaremos sobre a importância da mentoria para prospectar cliente. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o que é cliente, tá? Cliente, quem é o cliente? Para que serve o cliente? O que é que eu quero prospectar? Prospectar é eu conseguir um cliente, é eu falar com o cliente, é eu relatar o que eu tenho para vender, o que é que eu quero vender, para que eu quero vender, o que é que eu quero vender, certo? Esse prospectar cliente, na verdade, é uma das maiores, tá, dificuldades que o consultor de licitação tem hoje em dia. Todo consultor de licitação, ele tem essa dificuldade em prospectar, em ir atrás do cliente. Antes mesmo de entrar nessa controvérsia, nós poderemos falar aqui da nossa filosofia. Como eu havia falado para as pessoas que ainda não tinham entrado antes, a nossa filosofia é ajudar as pessoas a venderem para o governo com a nova filosofia. Que nova filosofia é essa? Ajudar a pessoa a lidar com pessoas, tá? E para se tornar um membro dessa comunidade Licitação Ágil, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo ligado diretamente a publicações de licitações. Nós realizamos eventos, certo? As lives, nós temos um YouTube, tá? E os nossos valores são pessoas. Nós ensinamos as pessoas a lidarem com pessoas. Se você tem a noção, se você sabe lidar com pessoa, você vai conseguir cliente. Se você não sabe lidar com pessoa, você não vai conseguir cliente. Isso é uma relação direta, tá? Aí, então, nós temos alguns alunos, né, no decorrer dessa nossa caminhada, e a nossa última aluna, só dando um depoimento aqui para vocês, ela estava com problemas muito sérios que ela não conseguia vender, tá? Ela estava com problemas internos familiares muito graves e ela não estava conseguindo vender, ela não estava conseguindo cliente. Tudo isso afeta na hora de você prospectar um cliente. Você precisa estar com um psicológico bom e você precisa saber lidar com a pessoa. Essas são as duas características principais. Precisa você ter uma proposta maravilhosa, ter uma maravilhosa, ter um iPhone para fazer fotos maravilhosas, fazer um Reels que chame a atenção. Se você conhecer as pessoas, se você souber lidar com pessoas, se você souber valorizar as pessoas, você vai conseguir cliente, tá? Porque é essa relação onde você olha no olho da pessoa, onde você conversa com a pessoa, com o cliente, a maneira como você aborda ele, a maneira como você fala com o cliente, a maneira como você responde ao WhatsApp do cliente. Você não deve responder um cliente de forma mecânica. Oi, boa noite, com frases feitas, tá? Você precisa ter uma relação de amor com o seu cliente, porque se você não tiver a relação de amor com o seu cliente, ele não volta, tá? Você não pode prometer para o seu cliente vender uma proposta ou entrar numa licitação e ganhar 1 milhão. Você só pode prometer para o seu cliente aquilo que você tem como fazer ele acontecer, tá? Você não pode fazer milagres com os clientes, de maneira nenhuma, tá? Então, essa é a nossa filosofia, tá? Para que você entenda um pouquinho de prospectar cliente, nós precisamos entender que, sempre essa frase, tá? Que nós derrubamos paredes. Essas paredes são a nossa relação com as pessoas, para que nós possamos progredir nos nossos negócios. Quem ainda não me conhece, vou falar rapidinho. Eu sou economista, pregoeira, trabalho com licitação há mais de 30 anos e também sou farmacêutica, tá? Então, o que é que você não sabia para você começar a trabalhar com licitação? Tá? 50%, gente, das pessoas que não trabalham com licitação, ou que querem começar a trabalhar, ou que já trabalham, elas não se capacitam. 50% dessas pessoas que se capacitam, elas têm um aumento na renda.
Então, qual é a proposta aqui desse encontro, dessa mentoria? É que você precisa dedicar uma porçãozinha do seu dinheiro mensal para capacitação. Ou você dedica essa parcela mensal para capacitação, ou você não vai conseguir aumentar a sua renda. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa de uma internet boa e uma internet gasta, é um custo alto. Você precisa de ter um computador bom. Você precisa de ter um curso prático, teórico, tá? Bom, para que você possa usar essa internet de acordo com a seu favor e o computador a seu favor. Ou seja, sem capacitação, não consegue vender para o governo. Não consegue vender de maneira nenhuma. E aí, qual é o pilar? Qual é o entremeio que eu faço para chegar até a venda, que é o nosso objetivo? Existe um processo comercial, existe um processo, na verdade, operacional e existe um processo financeiro, tá? O que é o comercial? É o fazer essa intermediação com o cliente, colocar em prática. E o financeiro é eu ter uma disponibilidade de renda para que eu conseguir vender. Então, a primeira coisa que você precisa entender, quais são as suas dores? O que é que está lhe incomodando? Por que é que você não está conseguindo cliente? Por que é que você não está conseguindo aumentar a sua renda? O que é que tem de errado em você? Por que é que você não consegue fechar o cliente? Por que é que você começa a falar com o cliente e depois ele sai, ele some? Já aconteceu isso com você? Você precisa identificar, na verdade, quais são as suas dores. Tá? Você se identifica com a licitação? É realmente a licitação o local certo para você trabalhar? Qual é a sua área de conhecimento? Você entende de construção civil, você entende de material médico hospitalar, você entende de produtos alimentícios, ou você vende tudo junto ao mesmo tempo? Não, você não vai conseguir ser um bom profissional você conhecendo todas as áreas que vendem para o governo. Ou você se especializa em uma área, ou você não vai ser um bom profissional. O advogado, quando ele termina o curso, ele faz um OAB, tá? Então, ele vai seguir uma linha. Ele vai ser criminalista, ele vai ser da área civil, ele vai ser da área de família, ou qualquer área que ele venha escolher, até mesmo licitação, ok? O médico, ele é também especialista. O farmacêutico, como eu também, eu sou generalista, por quê? Porque o medicamento, ele abrange a todas as doenças, ok? Eu sou economista, a minha área de atuação na economia é finanças e licitação. Então, eu não entendo de outra área, eu não tenho condições neurológicas, os nossos neurônios, eles têm uma capacidade de absorção de conhecimento. Ok? Então, é impossível eu conhecer tudo de todo jeito. Assim é na licitação. Então, desconfie daqueles cursos que você faz online que te prometem o céu e a terra junto. Muitas vezes, esses cursos que tem na internet, eles têm muito conhecimento. Muitas vezes, você compra um curso online na internet, você não chega nem a ver 50% da teoria que está lá na plataforma, certo? E aí, o que é que acontece? Você pagou, e aí? Você está pronto para trabalhar? Você está pronto para conseguir cliente? Você vai conseguir cliente? Ou seja, resumindo, o curso te ensinou a saber lidar com pessoas? Ou só o professor começou a falar na plataforma gravada e você ficou escutando, cochilando em cima da cama, deitado no sofá, assistindo aquela aula, sem mesmo prestar atenção? Isso acontece com qualquer um de vocês. Acontece, isso é normal. Muitas vezes você paga, muitas vezes aparecem cursos online baratos na internet e você desconfia, porque é tão barato assim. Por que será que aquele curso não tem tanto material como o do fulano tem, como o do cicrano tem? Minha gente, toda profissão tem a oferta
e você quem vai saber tentar distinguir o que é que você vai querer naquela oferta. O que você vai ofertar para o seu cliente? Como você vai ofertar para o seu cliente? Para quem você vai ofertar? Tá? Se você não souber responder todas essas perguntas que eu fiz até agora, você não vai conseguir cliente, tá? Não vai, porque isso faz parte do processo comercial da nossa mentoria, ok? Você precisa, na verdade, disponibilizar de uma renda extra. Mas aí eu estou desempregado, professora Regina. Mas você precisa ter uma renda extra para ter, pelo menos para começar, um computador com uma internet para começar a trabalhar, para começar a pesquisar os editais, para começar a ver os portais públicos, tá? Ter instrumento de trabalho, que é a internet, tá? Você precisa ter até futuramente, quando você tiver um pouquinho de estabilidade financeira, assinar alguma plataforma paga, como a Conlicitação, como a BLL, como a Forsete, certo? E ainda você precisa praticar aquilo que você fez no curso pago, tá? Você precisa fazer uma simulação, que é isso que nós fazemos na nossa mentoria. Nós colocamos os alunos, tá? Para fazer uma prospecção de clientes ao vivo sem avisar. Então, eu gravo, o aluno faz uma aula para mim ao vivo, eu desligo a minha câmera, o aluno faz esse processo de simulação comigo e eu, junto com a minha equipe, que é uma advogada, a doutora Letícia, da nossa equipe, nós vamos analisar a postura física e verbal daquela pessoa conversando com o cliente. Então, a gente monta um estudo de caso, certo? E aí, então, diante daquele estudo de caso, o aluno vai simular como é que vai conquistar, prospectar aquele cliente. Não é a teoria que vai te ensinar a vender para o governo. É a simulação que vai te ajudar, tá? A expressão do seu rosto, a maneira como você fala, o tom da sua voz, a expressão do seu sorriso, a forma séria como você fala com o cliente, eu te digo de certeza plena que é 50% a 60% da prospectação do cliente, tá? Porque, na verdade, você não vai conseguir prospectar um cliente só pelo telefone se ele te conhecer pessoalmente. Nós estávamos numa pandemia. Poderia até conseguir isso, mas não é o ideal. As pessoas precisam de contato. As pessoas precisam de visualização, tá? Existem perfis no Instagram que trabalham com licitação que muitas vezes as pessoas admiram só a cor e a forma como aquela pessoa se apresenta na internet. Muitas vezes não trazem conteúdos de valor, mas você gosta, tá? Então, muitas vezes o bonito disfarça um pouquinho e nos dá até um pouco de diversão, mas o que vale é na hora X. É a hora que você está de frente para o cliente, é a hora que você vai simular, é a hora que você vai mostrar quem você é. Se você não tiver preparado, não tiver argumento, se você não tiver uma forma de fazer com que aquele cliente acredite no seu trabalho, ele não vai te contratar. Você não vai conseguir cliente de maneira nenhuma, tá? Com relação às plataformas, eu sugiro para quem está começando agora, ainda procurar as plataformas grátis do governo, tá? Mas existem essas outras 3 plataformas que eu falo, inclusive, eu tenho uma parceria com a Conlicitação, tenho uma parceria também com a BLL e tenho uma grande amizade com o Ricardo da Forsete. Não tenho nada contra nenhuma das 3 plataformas, elas ajudam demais a vocês trabalharem, porque elas facilitam os editais, ajudam nos recursos, tá? E ajudam até na prospecção de clientes. Lembrando que eu queria falar de um pequeno detalhe aqui, que é com relação aos recursos, tá? Aos recursos, que eu fiz até um podcast também com relação a recursos. E queria lembrar aqui que, na verdade, o recurso, para quem é o recurso? Quem é que deve fazer o recurso?
aquele profissional que esteja habilitado, que entenda, que saiba escrever e que saiba argumentar. Só pode ser advogado? Não, não só pode ser advogado. Pode ser qualquer tipo de profissional que entenda, que saiba interpretar a lei e que saiba, acima de tudo, argumentar. Antes de você ser um profissional de licitação, você precisa gostar de lei. Você não vai entender a Lei 14.133, com mais de 190 artigos, só lendo, sem anotar, sem interpretar e sem entender. Você não vai saber fazer um recurso se você não souber argumentar. E aí, como é que você vai saber argumentar? Lendo. Então, todos os dias, dediquem 15 minutos por dia para a leitura. Pode ser a Bíblia, pode ser qualquer outro livro fora da sua área de trabalho. É lendo que você vai encontrar palavras, argumentos, para que você possa preparar um recurso para que ele possa ser aceito, certo? Então, você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter esse entendimento que recurso, a administração pública, ela não é obrigada a aceitar o recurso que você faz se ele não estiver bem argumentado e se ele não estiver bem referenciado na lei. Por quê? Porque quem vai analisar o recurso não é o consultor de licitação nem o dono da empresa, são os advogados da administração pública. Tá? Então, você que vai trabalhar com consultoria para o governo, o que acontece? Você precisa ter esse embasamento teórico. Se você não tiver esse embasamento teórico, com persuasão, você não vai conseguir que seu recurso seja aceito. Tá? Então, as 3 características para você começar a vender para o governo: ler, entender, conhecer pessoas, tá? E você ter os instrumentos de trabalho, que é pelo menos um computador, para você começar a trabalhar, para você ir à luta. Se você ainda não começou, você está perdendo tempo, tá? Porque não é necessário ter muita coisa para você começar a vender para o governo. Você precisa ir à luta, mas para que você vá à luta, você precisa estar o quê? Preparado. Você não pode entrar em uma luta sem estar preparado, porque com certeza você vai perder. Certo? Você precisa ter esse entendimento. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir prospectar cliente e nem vender para o governo, mesmo sendo uma pessoa física normal, sem nenhum tipo de assessoria de licitação. Certo? Sobre a licitação, você precisa estudar todos os dias. Você precisa dedicar um tempo para o estudo. Você precisa ter um material autoexplicativo. O que é autoexplicativo, professora Regina? É você marcar, é você rabiscar, é você anotar, é você fisicamente registrar aquilo. Muitas vezes você estuda pelo computador, pelo tablet, mas você não consegue memorizar. É riscando e escrevendo que você vai entender o material. Você tem que tentar futuramente aprender a utilizar o Trello, porque o Trello vai te dar uma organização das suas licitações do seu trabalho. Você precisa ter uma agenda para marcar os seus compromissos. E se você quiser vender mais para o governo, você precisa aprender a usar as redes sociais, certo? Porque as redes sociais, você precisa ter redes sociais, porque quem é Regina? Se eu não mostrar o meu trabalho, se eu não mostrar o meu resultado, quem é que vai contratar a Regina só olhando para a minha cara se eu não falo o que é que eu faço? Tá? Então, nossas redes sociais, nós temos hoje o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o Telegram e o YouTube. Tá? Então, eu tenho 58 anos de idade e tenho dificuldade, gente, de trabalhar com a rede social. Graças a Deus que eu tenho minha filha, que é advogada, que me ajuda muito. Tá? Então, se vocês não sabem, mas as artes do Instagram, do Licitação Ágil, sou eu que faço. Tá? Eu tinha uma pessoa para fazer para mim, eu fui aprendendo. Por quê? Porque eu fui o quê? Buscar. Eu fui tentar. Tá? E é isso que todo mundo tem que fazer, porque se você não for atrás, os clientes não vão atrás de você.
e vão atrás de você quando você tiver uma estabilidade, tá, de carreira. Ok? E, se possível, guarde um pouquinho de dinheiro para fazer um pouquinho de tráfego pago, porque ajuda também a divulgar o seu trabalho, tá? Demonstre seus resultados. Você não pode demonstrar a senha do seu banco, a sua conta bancária, a sua conta corrente, mas você precisa mostrar o que você faz. Porque eu não sei quem é vocês, eu não sei o que é que vocês fazem até enquanto vocês mostrem os resultados. Existe uma diferença entre mostrar resultado e se mostrar na internet. Há uma diferença muito grande. Mostrar resultado é mostrar conhecimento, é mostrar segurança, é mostrar equilíbrio. Gente, equilíbrio é tudo na vida. Você precisa ter equilíbrio emocional para que você possa fazer as coisas dentro a tempo e a hora. Você precisa ser uma pessoa organizada, tá? Então, se você não tem essas características de ser organizada, de não gostar de ler, de não entender as pessoas, todo mundo tem limite. Todo mundo tem os dias bons e tem os dias ruins, tá? Então, você precisa ter essa sabedoria para entender o seu cliente, para entender o seu fornecedor. Você precisa ter uma ideia de preço. A Rita vai falar sobre isso. Quanto é que eu vou cobrar pela minha licitação, pela minha consultoria? Qual é o meu preço? Qual é o meu valor? Por que é que eu estou aqui assistindo esse Masterclass? Qual é a minha intenção? O que é que eu quero dar vida? Se você não conseguir responder essas perguntas, é melhor você não assistir o segundo dia e nem o terceiro dia, porque você ainda não se identificou como pessoa, tá? Então, a minha mentoria tem esse diferencial, tá? Eu não prometo, repetindo várias e várias vezes, que ao fazer a minha mentoria, você vai conseguir vender R$1 milhão para o governo, você vai conseguir 15, 30 clientes. Mas você vai se lembrar de mim para o resto da vida, porque eu te ajudei a ser uma pessoa melhor. Eu não sou psicóloga, tá? Não sou terapeuta, tá? Nem uma coisa nem outra. Mas eu tenho 35 anos que eu lido com gente, tá? E ao lidar com gente, eu já lidei. Eu tive um aluno no curso de medicina, que eu dei aula em medicina também, no curso de medicina. Essa é a nossa equipe. Que ele era esquizofrênico, tá? Eu dei a disciplina para ele chamada toxicologia. Eu vou encerrar com esse testemunho aqui. E ele sentava na primeira sala, na primeira fila. Eu me tremia toda para dar aula para ele. Mas eu tinha que transparecer para ele que eu era forte, que eu não tinha medo dele, tá? Ele se apegou demais comigo. Hoje ele é um grande médico aqui em Teresina, mas ele não ficou bom. Ele toma medicação, tá? Então, se você não souber lidar com as pessoas, então eu teria tudo para sair daquela sala de aula, para dar ministrar aula para ele, sair correndo e exigir que ele não saísse dali. As oportunidades, minha gente, são para todas as pessoas, tá? Todo mundo que está aqui tem direito ao seu lugar. Eu tive uma funcionária no hospital que ela era louca, tá? Ela batiam nela em casa, porque queriam roubar o dinheiro da aposentadoria do trabalho dela. Ela passou a entregar a medicação errada, porque ela era perturbada mesmo mental, certo? E aí, o que aconteceu? O diretor do hospital me chamou e disse, doutora Regina, a senhora precisa escolher ou a senhora ou a Wanda. O que foi que eu fiz como ser humano normal? Eu passei a ter um desespero, porque eu iria sair ali daquela função por causa daquela funcionária. Então, eu tive uma ideia e eu passei a delegar funções para ela que não iriam prejudicá-la e nem iria também me prejudicar. Então, eu passei a delegar para ela a entrega de seringas na instituição. E disse para ela, Wanda, eu só confio em você.
Então, eu só quero, a partir de hoje, que você entregue as seringas. Você, a partir de hoje, não vai pegar em medicamento, porque eu só confio em você para entregar as seringas. E, a partir daquele momento, ela passou a ser a melhor funcionária da farmácia, ela passou a ser estimulada pelo serviço, porque ela foi valorizada por uma coisa que ela poderia fazer. E é isso que você tem que fazer com o seu cliente. Você precisa buscar aquilo que o cliente quer de você. E você precisa valorizar o seu cliente na necessidade dele. É esse o papel do consultor, tá? Esqueçam toda a teoria que vocês tenham visto até agora na prática, nos cursos online. É isso que você quer. E, a partir de então, aquela funcionária que eu tive lá na instituição, não tinha nenhuma seringa errada. Gente, entregar seringa não mata. Mata é você entregar um medicamento errado. Ela ficou na instituição até falecer. Ela não perdeu o emprego. O tempo que ela passava na instituição, ela não apanhava em casa, porque a família dela batia nela, tá? É um exemplo prático que não tem nada a ver com a licitação, mas tem a ver na hora da prospecção do cliente. Você precisa ter esse entendimento que o cliente também quer buscar de você, consultor, a cura das dores dele. O fornecedor, ele não tem a obrigação de entender de licitação. Ele não tem a obrigação de saber o que é um atestado de capacidade técnica, do que é documento tal, XYZ, não. Ele não tem a obrigação disso. Ele tem a obrigação de fabricar o produto que ele quer ofertar para o governo com qualidade e ter dinheiro em caixa para poder fazer o fluxo de caixa normal. É você, consultor de licitação, que vai transformar a situação do fornecedor, fazer com que ele seja um técnico humanizado para vender para o governo. Tá? Porque agora, com essa nova lei de licitação, tudo mudou. As auditorias, a fiscalização vai ser maior, a cobrança vai ser maior, e, pasmem, o governo não vai comprar nada caro e vai comprar com qualidade. Portanto, se você não estiver preparado, não adianta. Você precisa, quando for prospectar um cliente, ter o diferencial. Se eu for a mesma Regina, com a mesma cara, com a mesma lábia, ninguém vai me contratar. Eu não posso prometer para o fornecedor o céu e a terra. Eu posso prometer um diferencial. E eu preciso trabalhar nesse diferencial de forma o quê? Qualitativa. Tá? Você precisa ter algo que os outros não têm. Tá? Se você tiver a mesma técnica, a mesma estratégia fabricada pelos cursos online, você não vai conseguir vender. Você vai conseguir vender até um certo tempo. E aí, a partir daquele certo tempo, ninguém vai mais te procurar. Ninguém vai mais te procurar. Tá? A forma como você fala no telefone, a forma como você aborda, a forma como você dá um bom dia e uma boa noite, faz toda a diferença na hora da prospecção do cliente. Eu não estou dizendo aqui para você ser boazinha, para você ser meiga ou meigo, para você, mas o mínimo que você tem que passar para o fornecedor é ser educado, competente e equilibrado. Se você não tiver essas 3 características, você não vai conseguir vender nada. Não vai. Eu digo isso por experiência própria. Eu tinha um fornecedor, na época que eu trabalhava, que ele era extremamente grosso. Extremamente perturbado mental mesmo. Comprovado cientificamente. Ele se beneficiava porque tinha um advogado que amenizava a situação. E como eu disse para vocês, no tempo que eu era pregoeira, tá? O advogado é que ia com o fornecedor. Não existiam consultores, tá? E esse dono dessa empresa, ele gritava na hora do pregão, gente. Ele gritava quando alguém colocava um preço inferior ao dele.
porque só ele queria ganhar. Só ele achava que era o produto dele era o melhor. Certo? E o advogado vivia fazendo recursos, logo de Natal, Rita, vivia fazendo recursos para burlar, entendeu? O procedimento licitatório para que ele ganhasse. Quando ele não ganhava o pregão, minha gente, ele entrava com mandado de segurança, para vocês terem uma ideia. Até entender de mandado de segurança como pregoeiro, eu tive que entender, certo? Então, na minha época, o pregoeiro só não fazia lavar a instituição e os banheiros da instituição, mas fazia tudo, certo? E foi essa experiência que eu peguei, porque, gente, um fornecedor desse jeito, tá? Tanto para o consultor como para o pregoeiro, é muito difícil você conseguir um diálogo. Agora, o pior da situação toda, ele tinha o melhor produto de qualidade. E o nosso pregão que a gente fazia na época era técnica e preço. Então, a gente não tinha muito saída. Ele colocava o preço no chão, que era para ficar com a licitação, certo? Então, ele era uma pessoa assim, que eu não vou esquecer nunca, porque ele me ajudou muito na minha carreira a entender fornecedores, a entender pessoas, tá? Ele não me prejudicou por isso, porque eu comecei a entender esse jogo da licitação, que é um jogo muito pesado. Você precisa entender até o seu concorrente, porque o seu concorrente, se você fizer a mesma coisa que o seu concorrente faz, você não vai ganhar a licitação. Você precisa ser amigo do seu concorrente. O amigo que eu digo não é tirar foto no Instagram e publicar nos stories, não. Você precisa conhecer as estratégias do seu concorrente, tá? Porque se você não conhecer, aprender todos os dias, André, e eu admiro demais você, porque você sempre olha meus stories, eu tenho um carinho muito especial por você, viu, André? E aí, então, o que acontece? Você precisa ter essa noção de aprendizado. A única coisa que faz com que você melhore o seu conhecimento é você ativando os seus neurônios. Eu também, como profissional da área da saúde, te ensino a você a ativar os seus neurônios. A ativação dos neurônios se dá com isso aqui, ó, com água. A partir do momento que você bebe água constantemente, as ideias elas vão fluindo na sua cabeça, tá? Elas vão fluindo na sua cabeça e você passa a raciocinar com equilíbrio. E você raciocinando com equilíbrio, você vai ter estratégias adequadas de persuasão para conquistar o seu fornecedor, que é o seu cliente principal, certo? Então, lembre-se disso e não esqueçam disso jamais. O que a professora Regina ensinou? Ela ensinou saúde, porque eu sou da saúde, porque eu estudei a vida toda com saúde e também trabalho com licitação, minha gente. Tá? Então, para eu não ficar com a mente perturbada, eu resolvi, sim, e não sinto vergonha disso, de depois de velhinha, estar aqui estudando com vocês. Porque o que eu aprendi lá em 94, com a Lei 8666, eu vou ter que aprender tudo de novo agora com a nova lei de licitação. Só que com a experiência que talvez muitos de vocês aqui não tenham tido, que é cara a crachá com o fornecedor. Tá? Então, agora, exatamente neste ponto agora, eu estou do lado oposto, certo? Eu estou exatamente no lado oposto. Eu era do lado da administração pública e agora eu estou do lado de vocês para ajudar vocês. Por quê? Porque eu conheci o lado louco da licitação. Teve um pregão que eu coordenei um pregão que o ilustríssimo fornecedor entregou o quê? Um tijolo dentro da caixa, que era o nosso objeto de compra. Isso foi reportagem a nível nacional na época. Certo? Então, de fornecedor, bons e ruins, eu entendo um pouquinho. E é por essa razão que eu estou aqui para ajudar vocês
a tentarem conhecer os fornecedores e um pouco das estratégias que ele tem para poder fazer a licitação, tá? Porque lá na licitação, quando eu participava da licitação, eu estava lá sozinha. Não ia um advogado comigo para poder ficar do meu lado, não. Não ia um advogado comigo, certo? Eu estava lá, era sozinha, com muitos advogados, que eram os advogados dos fornecedores, certo? Então, no meu primeiro pregão, gente, eu só não pulei a janela porque não tinha janela, tá? Então, não pulei janela porque não tinha janela, de jeito nenhum, eu fiquei louca. Quando eu vi aquele monte de fornecedor, tá? No meu primeiro pregão, com os advogados do lado, com as caras mais lindas do mundo, para não dizer o contrário, tudo zangado, tudo de paletó, entendeu? Se mostrando assim, tudo dono do mundo, eu digo, meu Deus do céu, eu vou sair daqui presa, tá? Eu confesso para vocês que eu fiquei perturbada, tá? Porque eu me senti insegura demais. Muito insegura. E é isso que eu quero dizer para vocês. Por que eu me senti insegura? Porque era o primeiro. Por que eu estava com medo? Porque eu não sabia o que fazer, porque ali, com certeza, os advogados iriam me estrucidar. Eu teria que ter muita técnica de persuasão, eu teria que ter muita estratégia de pessoas para poder eu conseguir um diálogo entre aquele monte de fornecedor e advogado. Se eu não tivesse essa técnica, eu iria sair dali diretamente apanhando para a cadeia, tá? E já aconteceu isso comigo, o medo do desconhecido, André. Porque você não tem o quê? A prática. Então, eu fiz um curso da 8666, fiz um curso teórico de pregão. Na minha época, não tinha consultor, não. E aí, me jogaram para onde? Para um pregão presencial com uns quilos de fornecedor junto com os advogados. Gente, isso não é normal, tá? Isso não é normal, ok? Então, o medo, ele gera desconhecimento. Então, você fazendo essa técnica de simulação prática, é como você vai fazer uma prova, tá? Quando você vai fazer uma prova, existem pessoas que estudam e começam a falar sozinho. Isso, isso e isso. Então, tudo é técnica, tudo é questão de prática. Tá? Você não vai pegar um carro e estudar só a teoria sem fazer a aula prática. Você não vai monitorar, dirigir um avião, pilotar um avião sem a prática. Tá? Muitas vezes você compra uma plataforma, aluga uma plataforma, contrata uma plataforma e você erra lá na hora do pregão presencial eletrônico. Porque são 1001 abas. Clica aqui, baixa aqui, blá, 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 blá. Você pode até perder um pregão eletrônico, porque você não vai saber a hora que você vai falar no chat, o que é que você vai botar no chat, se você empurrou o documento errado. Acontece isso, minha gente. Isso é o quê? Insegurança. Isso é falta de prática. Isso é falta de diálogo. Muitas vezes você vai lá, vê um edital e já quer logo fazer o recurso. Quanto você poderia falar, conversar com a equipe da licitação para que haja um esclarecimento daquilo que você tem dúvida. Não existe nada inexplicável. Tudo é justificável. Não existe isso, minha gente. Então, você sabe que um recurso demora, tá? Um esclarecimento é bem mais rápido. Bem mais rápido, tá? Então, eu agradeço demais. Eu sou a Regina Celi, aqui é meu bebezinho, que tem 25 anos, vai fazer 25 anos, é advogada, tá? Está comigo, então, eu agora não estou mais como em 96, 94. Eu vou ficar aqui junto com vocês, agarradinha com ela, porque qualquer coisa, ela me protege. Eu não estou mais sozinha como eu estava lá no começo da licitação. Agora estou do lado de uma advogada, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu amo dar aula, eu amo explicar e não me sinto de maneira nenhuma cansada de falar aquilo que eu sei. Agora, o que eu não sei, eu peço, estudo, tento explicar para vocês
e aí, em outra oportunidade, eu passo essa resposta para vocês. Eu agradeço demais vocês que estiveram aqui até aqui, então, e vou dizer para vocês que eu vou me colocar à disposição para outras oportunidades que vocês se sentirem necessário agir, tá? E agora está entrando para a apresentação a nossa amiga ilustríssima advogada, porque aqui eu estou bem cercada, bem protegida da doutora Letícia, da doutora Gabi, tá? E o Dionis, estou com 3 advogados, então eu não estou só, como em 94, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, amo cada um de vocês, e não sigam só a mim, sigam também a Anastácia, o Dionis, o Pedro, e assim sucessivamente. Obrigada de coração, tá? Com a palavra, Gabi. Obrigada. Né, para quem não me conhece, me chamo Gabriela de Oliveira, sou advogada e assim, gente, depois de uma aula como a da professora Regina, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas vamos lá, me coloquei aqui para dar para que a gente conversar, né? Para a gente conversar sobre a comparação da Lei 8.666 e a Lei nova de licitação, a 14.133. Iniciar, né, com uma conversa com vocês e saber se tem alguém aqui entre nós que participou de licitação na 14.133, se sentiu alguma diferença. Bom, gente, já que ninguém falou, acredito que ninguém tenha participado ainda de licitação na 14.133. O que tem acontecido, né? Muita gente não tem participado porque não tem surgido licitações. Porém, elas são de extrema importância. Por isso que eu pensei em estudar a lei, né, 14.133 é de extrema importância. Por isso que eu pensei em a gente fazer uma comparação, para que as pessoas que ainda não leram a lei, para que as pessoas que ainda não tiveram a prática dessa lei, entendessem mais ou menos. Né? A 14.133 ela vem com esse objetivo de priorizar os pregões eletrônicos. E para realizar, né, pregões presenciais, precisam ser justificados e também eles vão contar com a transmissão, com a gravação da sessão, para justamente numa necessidade, o público, as pessoas que precisarem, contarem com essa gravação. Então, olharem a sessão que aconteceu, para entrar com algum recurso, eles vão ter essa possibilidade. E o pregão presencial, ele vai ser mais oneroso, automaticamente ele já vai ser mais oneroso. Então, o pregão eletrônico, ele vai ser priorizado nos processos licitatórios na 14.133. Então, vai ser bem difícil realmente ter licitações presenciais. Então, vamos lá, gente. A gente está comparando as duas leis. É claro que eu não vou conseguir esgotar todas as comparações, então eu escolhi cinco comparações para a gente conversar. Então, a nova lei de licitação, ela tem o objetivo de trazer, ela traz as regras, né, as novas regras para licitar, ou seja, para vender e contratar com a administração pública. Então, basicamente, as infrações e os contratos da administração pública vão observar, né, nessa nova lei de licitação, eles estão em conjunto. Com a lei 8.666, foi uma mescla, né, da 8.666, que também vai contar com algumas informações da lei do pregão, que é a 10.520, e também a lei que fala sobre o regime diferenciado das contratações, né? Então, a nova lei de licitações, a 14.133, ela chega com esse objetivo de modernizar e corrigir algumas falhas que aconteceram, né, em um único documento. Então, nesse único documento, chamado 14.133, a gente encontra essas 3 leis para tentar modernizar e também para corrigir algumas falhas. O que seria a licitação, né? A licitação, ela é um processo utilizado da administração para realizar as contratações. Então, ela é um conjunto de regras que vai me falar para que a gente use, né, com o objetivo de selecionar as melhores propostas de maneira objetiva e impessoal. Isso quer dizer que o quê?
Se ele quer comprar uma caneca, ele quer comprar a caneca, então ele vai descrever aquela caneca e ele vai contratar de quem pode comprar, que pode vender, pode vender essa caneca, mas ele não vai olhar quem que é a pessoa. Ele não vai ter ele não vai ter esse objetivo de olhar quem que vai ser a pessoa, não vai privilegiar. Então ele vai ver quem é que vai atender todas aquelas regras, né? Então aqui a gente vai mostrar algumas mudanças, como eu já falei, e nessas mudanças, a primeira, né, que eu queria compartilhar com vocês é a mudança com relação aos princípios. Não houve uma mudança exatamente, mas houve alguns acréscimos, né? Então, além de reproduzir alguns princípios constitucionais que existem na nossa Constituição, no artigo 37, a nova lei, quais são, né, que estão no artigo 37? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o nosso famoso LIMP, né? E, além desses, também ela replicou o que estava dentro da Lei 8.666, que é a igualdade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo também, né? Então, esses ela acrescentou mais 13 princípios. Então, hoje, na lei nova, na 14.136, nós contamos com 22 princípios. Por que é tão importante a gente ouvir, entender esses princípios? Porque quando a gente vai fazer uma impugnação, a maioria das impugnações, a gente trata desses princípios, né? Então, você que não, a gente sabe que não precisa de um advogado, né? Não precisa de um advogado para a gente fazer a impugnação, mas você precisa entender quais são os princípios que regem a lei, quais os princípios que regem a licitação, para que você possa identificar quando houver uma ilegalidade, né? A impugnação, ao contrário do esclarecimento, ela vem para que você possa falar para o órgão público, olha, existe uma ilegalidade neste instrumento convocatório, nesse edital. Mas para você identificar a irregularidade, a ilegalidade, perdão, você precisa saber quais são as ilegalidades. Então, eu quero conversar com vocês sobre essas ilegalidades, esses princípios, né? Para que vocês possam fundamentar e entender quando vocês identificarem. Tá bom? Então, vamos lá. Quais foram os 13 princípios que foram acrescidos a 14.133? Foi o interesse público, o planejamento, a motivação, a segurança jurídica, a razoabilidade. Eu estou falando rápido porque eu vou explicar cada uma delas, tá, com vocês. A razoabilidade, a competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Na Lei 8.666, onde estavam esses princípios, como a professora Regina já colocou na tela? Estavam no artigo 3º. E hoje, na 14.133, ela está no artigo 5º. O professor André contribuindo aqui, a mudança nos valores da dispensa tem levado muitos gestores a utilizarem a nova lei de licitações, é verdade. A dispensas eletrônicas tem acontecido muito pela 14.133. Então, assim, virou febre. Virou febre. E, realmente, a 14.133, com a dispensa eletrônica, ela é um mini pregãozinho, né? Tem gente que fala é um pregão pocket, porque ela traz os mesmos princípios, né? Nos princípios, né? Esse é o artigo que eu citei, que é o artigo 5º da Lei 14.133, que vai trazer todos os princípios que ela tem, que eu falei que são os 22, no slide, vocês vão ver eles mais organizados, né? Eu falei 22, na verdade é 21. 21, coloquei 21 aqui, mas eu acho que era 22, eu acho que eu comi algum aí. Mas vamos lá. Então, ó, legalidade é o princípio que diz que os órgãos públicos devem agir sempre com o que é permitido em lei, ou seja, eles não podem fazer nada do que está fora da lei. Eles têm que cumprir a lei.
A administração, ela está sujeita às obrigações impostas pela lei, ela não pode querer mudar as coisas de uma hora para outra, ela tem que seguir o que está escrito na lei. A impessoalidade, né, que é o princípio dos órgãos públicos devem adotar o critério objetivo, né, sem olhar para quem está fazendo, mas ele precisa ter os objetivos pré-estabelecidos para decisões, né? Quando eles realizam qualquer processo licitatório, deve aplicar os critérios de forma imparcial a todos os participantes. Então, eles não podem privilegiar um em detrimento do outro, certo? A moralidade, que está aqui no item 3, que é o princípio que determina que os órgãos públicos eles não podem, né, ter conduta de má-fé. Ou seja, os atos praticados pela administração devem ir ao encontro sempre da ética e da boa-fé. A boa-fé deve ser sempre observada, né, pelo órgão que realizar a licitação e também pelos participantes, certo? A publicidade, o que quer dizer isso? Quer dizer, assim, que as licitações públicas devem ser de conhecimento público, acessível a todos. Eu fiz um recurso hoje, um recurso administrativo, onde houve alguns esclarecimentos, porém, esses esclarecimentos eles não foram publicados, né? E precisa ser publicado. Aqui a professora Regina está aqui com a gente, e tem outros pregoeiros na sala também. E a gente precisa dar publicidade a todos os atos. Se houver esclarecimento, se houver impugnação, a gente precisa, os participantes daquele processo licitatório, eles precisam saber, né? Os atos precisam ser públicos, né? Para justamente, por exemplo, um esclarecimento, quando ele acontece, é aceito ou é negado, quando ele é aceito, perdão, ele é vinculado ao edital. Então, como é que esse esclarecimento ele não vai ser publicado? Entende? Então, esse princípio é um princípio muito importante. Quando houver, né, a quebra desse princípio, por favor, entre com recurso ou entre com impugnação, se for o caso. A eficiência, ela está muito atrelada, a eficiência que eu falei agora é o item 5, ela está muito atrelada com a eficácia, que é o item 11, né, que é para o que acontece? Ela tem o objetivo de causar celeridade, porém de forma econômica também, né? Mas sem deixar de lado a qualidade para o serviço público. Então, eu tenho que comprar algo de forma célere, de forma econômica e que garanta a qualidade para o meu serviço público, para aquilo que eu estou objetivando. O interesse público, que a gente está agora no item 6, para quem está acompanhando a gente, o interesse público, ele é o que é mais pertinente à sociedade no todo. Então, através do interesse público, a lei entrega ao Estado, né, o poder dele representar todos os cidadãos. Então, aquele edital, ele não está representando só aquele órgão público, ele está representando todos os cidadãos que utilizam aquele órgão público. O professor André comentando. Todavia, muitos gestores estão utilizando de maneira equivocada a lei, né, 14.133, mas a própria lei, a lei nova, veda a mistura. Muito bom, muito bom, muito bom. Realmente, não tem como a gente misturar 14.133. Se você está participando de um edital que é pela 14.133, ela vai seguir pela 14.133 até o final. Se você está participando de um edital que é pela 8.666, ela vai seguir com a 8.666 até o final. Querida, faltou o princípio de desenvolvimento nacional sustentável. Isso mesmo. Por que ele não está aí? É que no slide só deu uma cortadinha. Probidade administrativa, que é o item 7. A probidade administrativa, ela consiste no quê? Que é o dever do funcionário servir a administração de forma o quê? Honesta, procedendo no exercício das funções, sem se beneficiar daquele lugar que ele está exercendo, né? Isso que é a probidade administrativa. E com relação à igualdade, que é o item 8, é o princípio da igualdade. O que ele é? Ele pressupõe que todas as pessoas, né, são colocadas ali em situações diferentes, sejam tratadas de forma... deixa eu tentar reformular aqui.
ele pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de formas desiguais, né? Então, assim, dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Então, hoje a gente tem na legislação alguns benefícios para algumas empresas, né, por conta da proporcionalidade também. Agora, o item 9, que é a relação ao planejamento. Esse foi um que entrou, ele estava previsto no instrumento, na Instrução Normativa 05, né, na IN 05, aí muito conhecida pelas pessoas que amam planilha, como a minha amiga Rita. Ele estava lá na instrução e veio agora também para a nova lei de licitação, que é o princípio que permeia que a legislação deve ser guiada na interpretação dos passos do processo licitatório. Então, aí entra o que? O estudo técnico preliminar. Ele deve agora servir como parte do planejamento e ser tomado como referência para as licitações públicas. Tá? Então, na hora que o servidor público for elaborar o seu edital, ele precisa vincular o edital dele a esse princípio, que é o princípio do quê? Do planejamento. E a transparência, ela está muito atrelada à publicidade também, né? Significa que sempre que o órgão público realizar alguma diligência, como um requisito de habilitação ou de proposta, deve facultar os licitantes a acompanharem os trabalhos. Então, ele vai sempre dar transparência ao trabalho dele, tá? Em outras palavras, a administração pública deve informar e publicar todos os atos realizados no processo licitatório, assegurando o devido processo legal, que é o quê? Que é o contraditório e a ampla defesa também. A eficácia tem muito a ver com a eficiência, então eu vou dar uma puladinha. Segregação de função. Esse princípio ele é muito legal. Porque o que ele significa? E aí, quem é servidor público vai poder comentar um pouco sobre isso, né? Ele significa que a administração deve prever a separação entre funções no processo licitatórios. Isso é o quê, né? É separar a autorização, a aprovação, da operação, da execução do controle, para evitar o excesso também de função, o excesso de função, mas também para evitar os erros. Então, a pessoa que começou hoje, né, a gente tem a pessoa que começou o processo licitatório vai até o final. Então, essa segregação de função é isso, é separar as funções, né? E com relação à motivação, né? O princípio da motivação é a mesma coisa, é a mesma coisa de dizer que todos os atos da administração são públicos. Em outras palavras, deve ser disponibilizado para qualquer interessado. Todo cidadão pode ter acesso àquele processo licitatório. E a vinculação ao edital, que é o que a gente adora, ou seja, tem que estar vinculado ao edital, né? Ele está aqui trazendo novamente a 14133. Esse princípio significa dizer que as licitações públicas devem seguir estritamente todas as normas e exigências estipuladas no instrumento convocatório, como a validade, como a data. Então, é importantíssimo os atos estarem atrelados ao edital. Isso que o vínculo ao edital está falando. E o julgamento objetivo, né? O julgamento objetivo, ele ocorre durante o processo, deve ter como parâmetro as normas contidas no edital também. E a segurança jurídica é um princípio que é a coerência, né, da aplicação da lei. Que tem muito a ver com a legalidade também, mas se chama de segurança jurídica. Ela prevê que todos os atos ali apresentados vão estar de acordo com a lei, né, de forma previsível e razoável, dando maior segurança para as pessoas que estão ali participando, porque elas vão conhecer todas as regras do jogo. E aqui, na razoabilidade, eu vou falar junto com a proporcionalidade, que é no item 19, tá? A razoabilidade, ela exige que a relação seja equivalente entre a medida adotada e o critério que foi utilizado. E a proporcionalidade, ela também trabalha dessa forma. A competitividade,
significa dizer que a administração pública deve sempre alcançar a proposta mais vantajosa para o órgão obter o melhor contrato. E a celeridade também tem muito a ver com a eficiência, né? Ela objetiva solucionar a problemática que envolve o excesso de processos judiciários. E a economicidade é obter o resultado esperado em menor custo possível. O desenvolvimento nacional, que foi o que estava, a gente tinha esquecido, tinha comido, não estava aparecendo aí, é a forma de incentivar, né, as empresas a participarem do processo, que querem participar de processos licitatórios, para que elas também, né, elas trabalhem políticas públicas sociais e ambientais também. Então, gente, são esses 22 princípios que a nova lei de licitação apresenta. Ela está aí colaborando para que o processo licitatório seja o mais transparente possível, o mais legal possível. Então, é importante vocês darem uma olhadinha nesse artigo 5º, se vocês tiverem interesse de relembrar. Claro, se vocês precisarem de alguma ajuda, estou à disposição. E vamos lá, então, para as modalidades de licitação. Hoje, na nova lei de licitação, nós temos o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Isso, modalidades. E na 8.666, no artigo 22, a gente encontrava elencado a concorrência, tomada de preço, convite, o concurso, o leilão e o pregão. O pregão, ele não está a 10.520, tá? De 2002. E hoje, com o pregão, com a concorrência, com o concurso, com o leilão e com o diálogo competitivo, na 14.133. Claro, a gente conhece, tem mais conhecimento do pregão. Hoje, como bem o professor André já mencionou na aula, o pregão eletrônico, né? Não foi o professor André, eu acho que foi outra pessoa, agora eu confundi. Falou que participou de pregões eletrônicos só na 14.133, né? A 14.133, ela vem privilegiar os pregões eletrônicos para justamente dar celeridade, causando assim também a economicidade nos processos licitatórios. Então, hoje, para você participar de um pregão presencial na 14.133, você vai ter que preencher alguns requisitos e também vai ter que justificar o motivo de preparar um pregão presencial. Então, para vocês entenderem mais ou menos, né, o pregão, ele vai ser utilizado como uma contratação de bens e serviços. Já a concorrência, ela é aplicável, né, nas contratações de bens e serviços especiais e obras de engenharia. O concurso também, ele mantém a aplicação na contratação de serviços técnicos, científicos e artísticos. E o leilão, ele vai ser mais para a alienação de bens móveis e imóveis. E o diálogo competitivo, né? O diálogo competitivo é uma inovação mesmo da lei. Ele está no artigo também 32, ele tem um artigo só para ele. Eu vou parar um pouquinho, eu vou comentar aqui a pergunta da Bruna. Gostaria de saber se consigo trabalhar como analista ou consultora de licitação, mesmo sendo bacharel. Sim, Bruna, você consegue. A professora Regina já respondeu aqui, né? É possível ter sucesso, sim, em cidade pequena. E outra, né, Bruna? Você não tem só a sua cidade para atuar como consultora de licitação. Você tem o Brasil inteiro. Hoje, com a internet, né, a gente pode trabalhar com outros clientes. Então, o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que visa uma inovação tecnológica ou técnica, quando houver uma impossibilidade do órgão ou entidade em ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções. Então, quando ela não puder ter não puder conquistar o objetivo dela da forma tradicional, ela vai estar disposta a diálogos competitivos ou diálogos, né, de inovação técnica ou tecnológica também. Então, é mais ou menos isso, o que cada um o que cada um significa, né? O diálogo competitivo, ele deve inovar, né? Deve trazer soluções que dependam de adaptações.
É algo que eu acho que a nova lei de licitação está trazendo, mas que a gente não vai utilizar com tanta frequência quanto o pregão. Mas é importante a gente saber que o diálogo competitivo ele faz parte de uma modalidade de licitação na nova lei de licitação, a 14.133. Quanto aos critérios de julgamento, pode passar. Na 8.666, os critérios de julgamento eram menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e maior lance ou oferta. Já na 14.133, a gente tem o quê? A gente tem menor preço, perdão, o maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior lance, no caso do leilão, né? E maior retorno econômico também. Os critérios que são referências, né, da 8.666, essa é o maior desconto, que é referência, é o menor preço, perdão, e quem que vem inovando é o maior desconto, a melhor técnica, o conteúdo artístico, o maior retorno econômico. Então, esses são os outros, eles já esse que eu mencionei agora, esses critérios, eles estavam mencionados aonde? Eles constavam lá no regime diferenciado da contratação pública. E a gente não pode confundir a melhor técnica ou conteúdo artístico com a melhor técnica da 8.666, porque a melhor técnica ou conteúdo artístico, ela não considera o preço, né? Já o segundo, ela é adotada muito o quê? Em concurso, enquanto a melhor técnica não. E o maior lance, ele tá restrito a leilões, né? E o maior retorno econômico é aplicado nos contratos de eficiência. Modo de disputa. Pode passar, professora. A gente já está na quarta mudança, né? No quarto item, né, que eu selecionei para conversar com vocês. Então, a nova lei de licitação também trouxe, pelo menos, 4 modos de disputa. Alguém já participou? Alguns modos de disputa, que é o aberto, fechado, eles já estão ocorrendo. Porque o modo de disputa aberto ele já ocorre hoje, né? E o aberto fechado também já acontece. Então, vamos lá. No modo aberto, os licitantes eles devem o quê? Eles devem fazer a apresentação de suas propostas, cabendo a adoção de lances públicos e sucessivos. E aí, no aberto, você tem um prazo de 10 minutos, né? E os últimos 2 minutos, havendo lances, ele vai voltando para 2 minutos. Por isso que, às vezes, ele é eterno, né? Ele é eterno. Já no modo fechado, a gente tem aquela opção, a disputa acontece em 15 minutos, né? Então, em 15 minutos, o cronômetro fica lá contando. E aí, após os 15 minutos, as 3 melhores ofertas, né, vão poder dar um lance, e aí elas não vão saber quem são as 3 melhores ofertas, vão dar o lance, e o melhor lance dentre esses 3, que vai ser fechado, vão ser os ganhadores. Então, você não vai saber quem que é. Então, o aberto é dessa forma, 10 minutos. Depois, nos últimos 2 minutos, enquanto estiverem dando lance nesses últimos 2 minutos, ele vai até o fim, infinitamente. E aí, após esses 2 minutos, ele fica contando. Enquanto tiverem lance, os 2 minutos vão recontando. Isso é do sistema, tá, gente? Não é o pregoeiro que vai decidir se vai ou não ter os 2 minutinhos. Agora, o fechado, ele tem um tempo randômico. Eu esqueci de comentar, ele tem um tempo randômico. E após esse tempo randômico que entra para o fechado. E a legislação, como vocês podem ver aqui, no decreto modo de disputa, pode passar, essa aqui é o modo de disputa aberto e fechado na 10.520, que foi isso. Bom, muito obrigada, professora. O modo de disputa na 14.133, ela veda a participação no artigo 1º que vocês estão olhando aí, ela veda a participação somente do fechado, né?
Então, como critério de julgamento. Então, só ele não dá para adotar. Tem que adotar o aberto, ou aberto fechado, ou fechado e aberto. Deu para entender mais ou menos isso, gente? Né? Os dois modos de disputa podem ser adotados de forma isolada ou de maneira conjunta. Mas o artigo 1º ele faz essa vedação quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. Então, é importante vocês terem essa atenção, tá? Então, gente, vamos então para o último tópico, que é o tópico de dispensa de licitação que foi apresentada. A dispensa de licitação, na 8.666, ela está no artigo 24, certo? E uma das melhores e maiores mudanças foi com relação aos valores fixados, né, na 14.133. Por isso que tem rolado muita dispensa eletrônica, por isso que muita gente tem pegado carona, né? A minha amiga Rai, que está aí, ela faz muita dispensa de licitação também, o meu amigo Igor, faz muita dispensa de licitação por conta desses valores que tem modificado, né? Então, hoje, os valores, eles estão de 100 mil para obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção e 50 mil para outros serviços. E pode levantar um pouquinho, professora, por favor, para o pessoal ver? Que não é só 50 mil para obras e serviços, mas também tem outras informações. Serviços e compras. Tá, aqui, ó. Serviços de manutenção de veículos automotores. Era essa informação que eu queria frisar. Que hoje é a nova lei de licitação, a 14.133, ela traz esse valor de 100 mil, não só para obras, serviços de engenharia ou serviços, mas também para serviços de manutenção de veículos automotores, é esse valor de 100 mil. E os 50 mil fica para outros serviços, né, e compras também. Então, essa foi uma das modificações na 14.133. Gente, eu falei super rápido, falei super rápido com vocês aqui, mas eu quero agradecer a oportunidade, né? Me chamo Gabriela de Oliveira, sou advogada e também consultora de licitação. Meus contatos estão na tela, meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram, então fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Esses valores, eles são atualizados anualmente, eles seguem, né, a inflação. Então, é importante, obrigada, professor, eles seguem a inflação. Parabenizar demais aqui a Gabi, excelente apresentação, ficou muito clara, bem didática, bem objetiva e bem prática. Muito obrigada, Gabi, e nos sigam mutualmente, gente, sigam a Gabi, a Rita, a Ieda, que também já faz parte do nosso time, a Anastácia, o Dionis e o Pedro. Eu também queria comentar que o professor André, ele tem um curso também com outros professores. Eu fui agraciada, né, com o privilégio André, pode falar aqui, André. Pode se abrir a câmera e falar. Fique à vontade. E ele tem um curso muito bom, que eu já assisti o curso, e eu recomendo, né, para todo mundo. O professor André, ele é excelente, tem participado de muitas lives, então a gente pode conhecer um pouquinho dele, a gente sabe do profissionalismo e do conteúdo dele. Pode abrir a câmera, fique à vontade. Se o professor André quiser comentar sobre o curso dele também, né? E também quero agradecer a todo mundo, agradecer pela paciência de vocês terem me ouvido, procurei falar de forma objetiva e clara, né, para vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, está com vergonha de falar agora na aula, pode ficar à vontade, me chamar no Instagram, ou no WhatsApp, ou por e-mail também. E estou à disposição, gente. E é isso, que vocês precisarem. Bora. Olá, André, pode aparecer, fique à vontade, nós temos tempo. Quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Muito obrigada a todos, boa noite, tenham bons sonhos e acordem bem dispostos para amanhã, para a palavra da Rita e da Anastácia.
Grata a todos. Boa noite. Amanhã é a Rita e o Dionis. O Dionis é advogado e a Rita trabalha com licitações em Natal, muito expert em repactuação e planilha, certo? Amanhã ela vai falar sobre repactuação. Obrigada, boa noite a todos que estiveram conosco até então, certo? Tchau, tchau.